Meus amigos, na espera de que uma boa está tudo bem. Assim, nós estamos num dia que não é bem papel de assuntos de terra. Hoje, nós estamos a descobrir novos artigos super escandalosos que não é bem papel que não é bem papel dele nesse vídeo. E último artigo que não notícia e tem a ver com deputados de oposição que é prendido, é por prendido a qualquer momento, sem qualquer tipo de imunidade parlamentar. É escandaloso e vou prestar atenção. Esse não deixar para o último momento. Meus irmãos, vou permitir-me para esclarecer só parte ali muito pequenino sobre um comentário com olhar de um de nossos seguidores, de que fala de como Zé Carlos capapia de religião, mas papia de como ele e cada gabo, mas toca assunto de religião. Bom, me estigar de sil para esse comentário, mas não sido obrigado a esclarecer uma coisa. Naquele vídeo que apresenta de Zé Carlos, para depois mesmo fazer a análise, Zé Carlos que toca de religião. Mas que análise que tem a ver só que trecho de vídeo, como põe boss. Que análise tem a ver que se entrevista, se declaração completa. Então, para quem teve acesso à declaração completa de Zé Carlos, durante esses dois vídeos que faz, e papel na manga de momentos e toca a religião. Bom, para que saber, não aproveitar falar de como, se boa nota, para aqueles que acompanham a tele, religião e etnia e duas coisas que não te evita tocar dela em vídeos, para bem saber como é assuntos altamente sensíveis e que podem provocar reação emocional de gente, como não te evita papel. Em outras partes do mundo, onde a gente tem outro tipo de mentalidade, a gente está papel sem problema. Na Guiné-Bissau ainda, infelizmente, e na maioria dos países de África, infelizmente, o assunto religião, com etnia, é um assunto tabu. Então, toca alguém está reagindo mal. Mas, nesse caso, ontem, a nossa notícia, não só análise e interpretação de palavra de alguém, e que é preciso para alguém falar uma coisa abertamente ou diretamente para interpretar de que maneira. Mas alguém pode, ou nesse caso, aliás, ele próprio e fala de como está chamado de cafre. Então, se alguém está chamando de cafre, sem perceber direito, e me se falou como a boica muçulmano. Sim, está também errado, vou poder corrigir. Mas muito obrigado por o comentário, irmãos. Isso é um bocadinho de esclarecimento. Vou desculpar, ele leva manga de tempo, não teve que ganhar tempo para poder explicar. Gosto de não entrar para o que realmente é importante desse vídeo. Primeiro, e duas confusões que eles criam naquilo que é chamado de Constituição. De Constituição, de CNT, na artigo 150 com o artigo 146. Escrevi duas coisas que está contraria um outro. No artigo 146 é falar de como ser Constituição e poder revido para a Assembleia Nacional Popular a qualquer momento. Okay? A qualquer momento, ser Constituição poder revido para a Assembleia Nacional Popular. Mas logo nesse artigo 150, de que mesma Constituição é falar de como durante 10 anos, Constituição que pode apresentado e que pode debatido e que pode votado qualquer projeto ou proposta de revisão de Constituição. Okay? E que pode debatido, primeiro ainda que pode fazer a apresentação, e que pode debatido e que por votado qualquer projeto de revisão de Constituição. Mas no artigo 46, ele fala como e por ir revido para a Assembleia Nacional Popular a qualquer momento. Ou seja, eles estão escrevendo um artigo, uma coisa, e viram no outro artigo, e vai contrariar o que escreve no artigo anterior. Depois, não tem artigo 80, com o artigo 81,
de que e da manga de poderes presidente da República. No artigo 80, por exemplo, está permite presidente, entre outras coisas, nomear e exonerar primeiro-ministro, presidir Conselho de Ministros, presidir Conselho de Estado e principais órgãos de defesa e segurança, nomear e exonerar chefe de Estado-Maior-General, nomear e exonerar Procurador-Geral da República e Presidente do Tribunal de Contas, além de exercer outras competências constitucionais. Ali, maior ganho que o Presidente tem, e de como antes, ele que tem a necessidade de presidir o Conselho de Ministros. E está presidir, ora que entender, mas e erba naquele espírito de como se tem algum coisa de grave que não acontece no país, ok? Ou se tem um assunto especial e poder convocar o conselho, ou poder mandar primeiro-ministro convocar o conselho de ministros, depois ele na presidir. Mas ali de agora, toda semana, ele que tem que dirigir o conselho de ministros. Primeiro-ministro que tem qualquer tipo de competência para convocar para o Conselho de Ministros. Conselho de Ministros, primeiro-ministro pode dirigir só hora que o presidente mandar para fazer, hora que é digital. Não acabamos para a lei de partidos políticos. Okay? Nesse artigo número 12, na lei de artigos políticos, na lei de partidos políticos, ou lei dos partidos, e falar nesse artigo 12, partido pode desaparecer depois das eleições. Essa é muito interessante, minha irmã. Vou prestar atenção, porque é artigo ali escandaloso. Tá? Como partido político para ir formado, e tem que ter 5.000 aderentes, 5.000 militantes para que partido formado. Mas atenção, que 5.000 militantes, e cá por ir bem só de uma zona. Okay? E tem que, pelo menos, na todas as regiões de Guiné-Bissau, e tem que, na cada região, e tem que ter no mínimo 300. 300 que tem que ter no mínimo. Ou seja, e pode até conseguir 5.000 militantes, mas se não de que regiões que existem na Guiné-Bissau, e que conseguir 300 militantes, e que pode formalizar esse partido. Mas se conseguir ter 5.000 militantes, e vai formalizar esse partido, Supremo, ou seja, e vai para eleições, e participar de eleições, e tem que ter no mínimo 4% de votos válidos de eleição. Ou e tem 4%, ou e tem pelo menos um deputado. Bom, um partido político novo, começa fundado na Guiné-Bissau, para já ainda tem grande dificuldade de conseguir 5.000 militantes. Mas se bem virei conseguir. Como algum partido novo, criado talvez por um político novo, jovem, que tem condições financeiras para ir fazer campanha, e que talvez fica muito conhecido ainda, como é que ela pode conseguir 4%? Como é que ela pode conseguir um deputado? Bom, se virar para outro lado, talvez que ela pode ser bom, e evita proliferação de partidos políticos. E, aliás, ainda sobre 300 militantes na cada região, que ela também pode evitar criar partidos regionais ou partidos étnicos. Okay? Nesse também é uma coisa que é positivo. Ali, esse ponto que tem só parte negativa. Porque, se que não falamos mais, no objetivo e quer demonstrar só coisas negativas dessa Constituição. De dita Constituição ou de tudo que eles já estão fazendo. Se é fazer alguma coisa que nós não olhamos como é bom, não pode falar assim, nessa parte ali pode até ser bom. Mas mais importante de tudo, bom, uma coisa que é importante é que tenha legitimidade para fazer. Mesmo se contra tem boa intenção, legitimidade que tem que ser a base de tudo. Nunca pode falar como Esli e bom para avançar que ele pode fazer. Não. Mas não está tenta demonstrar boa fé para falar se contra na verdade e estava na facido para aqueles que têm a legitimidade de fazer, essa parte ali é bom. É importante esclarecer. Outra coisa também que é muito importante sobre distinção de partido.
ok? Isso significa que como de acordo com essa lei dos partidos, Procurador-Geral da República, Procuradoria-Geral da República, podia entrar com um pedido na Supremo Tribunal de Justiça para pedir distinção de um partido, para pedir liquidação de um partido político. Ou seja, Presidente da República, ele que está nomeado Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República, praticamente, é uma figura política, embora é calibre vacilo, sim. Então, e Procurador-Geral da República tem poder de pedir Supremo Tribunal de Justiça liquidação de um partido. O que ela significa? Significa como se um partido, se o Presidente da República que gosta de um partido, e podia simplesmente usar Procuradoria-Geral da República e fazer pressão sobre ela, porque é ele que está nomeado, para que ela entre com um pedido para liquidação de um partido no Supremo Tribunal de Justiça. E, nessa nova lei, nessa lei que cria, e bom lembrar de como presidente é todo poderoso. Ninguém que pode fazer frente, nem Supremo Tribunal de Justiça, nem Procuradoria-Geral da República, muito menos a Assembleia que o governo. Ele tem praticamente poder absoluto e faz tudo. Então, nesse tipo de situação, praticamente ele tem poder de acabar com o partido hora que miste. Então, irmãos, esse pode parecer absurdo, mas esse é que é a realidade. Depois, não vai também para outro ponto, sobre CNE, ok? Sobre CNE, é mesmo lei, nesses artigos, artigo 3, artigo 5, artigo 19, artigo 21. Bom, se você tentar evitar falar artigo 35º, 19º, 21º, para ver, mangarbias, saber como é que todo mundo que pode conseguir perceber, ok? É a forma de papel. O comandante usa uma forma mais simples mesmo, conceber como teoricamente pode ser o correto, mas então usá-lo para poder fazer o seguinte entender, porque no fim de tudo gente está ouvindo vídeos para poder entender de que é trata dela, ok? Então liga a questão de correto, politicamente correto, ou não, politicamente correto não tem não, e que a questão de fazer coisas de forma ideal, maneira que deve ser. Então nesse artigo, na artigos 3, 5, 19 e 21, vou prestar aqui falar assim. Fala nesse artigo 3 e fala membros permanentes de secretariado executivo de CNE é nomeado para presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Bom, presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial normalmente ele que é presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Mesmo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ele também que é ao mesmo tempo presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Isso significa como presidente do Supremo Tribunal de Justiça que não passa a bater nomear, ok? Que não passa a bater nomear membros de secretariado, membros permanentes do secretariado executivo de CNE. Se memória que não falha, nós estamos no papel de presidente do CNE, se presidente não estamos no papel de secretário executivo do CNE, ou presidente, não lembra. Mas lembra só como tem 4 membros lá, tem presidente, secretário executivo e por aí. 4 membros. Não lembro como é que está de chomeles, na verdade. Mas eles gostam de estar nomeados. É que não está cuidido na Assembleia, como é que está acontecendo, porque na Assembleia está votado, não está cuidido para deputados. Gostam de passar a estar nomeado para presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E suma presidente da República não vai ter tudo poderes, não vai ter tudo sob seu controle. Então, praticamente, quem é o presidente do Supremo Tribunal de Justiça não vai nomear, e nasceu praticamente alguém que não vai fazer trabalho para presidente da República também. Mas, essa é uma coisa interessante. Eles, na sua própria lei, falam de como
CNE nasceu um órgão, uma instituição independente e permanente. Essa é a palavra que eu uso, independente e permanente. Mas, ao mesmo tempo, num outro artigo já, fala de como membros permanentes do secretariado executivo do CNE não tomam posse no Ministério da Administração Territorial e Poder Local e ela está sob tutela do Ministério da Administração Territorial. Quer dizer, olha só como coisas baralharam, né, Cal? É nomeado para presidente do CNE, para presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na bata uma posse lá no Ministério da Administração Territorial, falado de como eles independentes e permanentes, mas ela está sob tutela do Ministério da Administração Territorial e Poder Local. Não passa nunca conseguir entender o que é trata dela. Esse tipo de salada russa. Nunca consegui entender como é que uma instituição pode ser independente e permanente, ao mesmo tempo, ainda está sob tutela de um ministério e ser membros próprios na toma posse lá no ministério, mas é nomeado para presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Incrível. Maneira que alguém disse de brincar que é país está escrevendo lei de forma que é me escrever. É triste, hein, irmãos? Outra coisa, sobre presidentes de CREs, Comissão Regional de Eleições. Presidente de CNE gosta que não passe para nomear presidente de CRE. Mas e tem um golpe que está ali. Na questão, por exemplo, de contagem. Então, isso é que não falava. Gosto significa como se chegado, por exemplo, no momento de contagem de voto lá nas CREs, fazer trafulices lá, se direção executiva lá de coisa, porque contagem que estava sendo só para ver vontade do presidente de CREs, não é? Membros têm que reunir. Mas, se tem algum coisa e tem um empate entre membros que participam, voto do presidente de CRE não vai desempatar. Quer dizer, o presidente de CRE por aí vota já, ok? É tem 10, 5, 5, esse é só um exemplo. Depois ele por aí vota mais e desempata, ganha. Esse é super escandaloso. O que está usando o Supremo Tribunal de Justiça para falar como o voto do presidente do Supremo Tribunal de Justiça e cada um que estava ali por validoso? Que negócio que estão a fazer mais na série é estudo e trafulice. Não vai para aqui que não falava a voz no início do vídeo. Artigo 95, número 2 de que isso é Constituição, que está a tratar de imunidade dos deputados. Esse é super interessante. Falei de como deputado de nação, número 2, e que pode ter imunidade parlamentar. Ora que indiciado, bobia, e que como ora que condenado. Ora que indiciado de crimes que eles já falei, crimes contra finanças públicas durante ou fora do mandato. Irmãos, ou seja, se eles desconfiam de como vou fazer algum crime, que até chamar crime contra finanças públicas, ou furtar algum dinheiro, sei lá, apanhando um crime financeiro, corrupção e por aí fora. É preciso só de desconfiar. Se é desconfiação, Procuradoria-Geral da República pode abrir processo e
tudo que tem a ver com que crime, lá é por prendeu, sim é precisa de parlamento. É que precisa lá de apanhar o em flagrante delito, é que precisa lá de retirar a imunidade parlamentar, é por isso, simplesmente. Prendeu ora que assunto e tem a ver com que eles chamam de crime contra finanças públicas. Bom, se vou lembrar domingo, se mais para um dos coisas que me este um dos coisas que está tenta pegar nele sempre há muito tempo para poder perseguir vida exatamente e que tem a ver com crime que eles já chamam de crime contra finanças públicas. É significa que é significa como e ainda é falar mesmo que um crime que cometi fora de âmbito do parlamento, ou seja, mesmo que um crime que cometi antes de ser o deputado da nação. Ok? Antes de ser o deputado da nação, vou cometer algum crime financeiro, lhe imunidade que tem, tá bom, ela aprendeu. Se na outro país, de que realmente instituições estão consolidadas, instituições estão funcionando, é lei e que nada mal. É lei que nada mal, essa lei que existe na manga de países, de que deputado que pode segundo traz imunidade parlamentar para cometer crimes financeiros. Só que na Guiné-Bissau, não sabemos como é que a justiça da Guiné-Bissau cedo, como é que está funciona. E a OSCE está capturado. Deputados que não estão com o regime, ninguém can tocar eles por cometer crime, que é crime financeiro, que é para cometer, ninguém can apontar eles nada. Agora, deputados da oposição, é que precisa nem de comprovar nada, é que precisa nem de comprovar e nem de provar nada. Simplesmente é por falar como é desconfiar como é cometer tal crime, porque tem nem imunidade parlamentar, é na perseguir vida. Então, ali, chantagem por entrar. Ora que este tipo vota se é programa do governo, se é orçamento geral do Estado, ou este tipo vota qualquer de projeto que é disse lá. Se você reclama, ela falou, eu esqueci de artigo 95, número 2. Não pode pegar. Então, ou você vota, ou você acompanhar para a segunda esquadra. Guiné-Bissau. E éramos. Não chega a fim de vídeo, muito obrigado para você acompanhando. Para Deus abençoar e abençoar o país Guiné-Bissau. Um abraço de Guiné-Dade e de amizade.